Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Me mandem um bom dia, me mandem um oi aí, um ok, para eu saber que estão me ouvindo bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Coisa boa, estão me ouvindo bem, tudo certo então. Oi, pronto, bom dia. Agora sim, a minha câmera fechou. Não sei, meu Teams no computador fechou. Eu abri no celular aqui, aí a gente faz essa introdução e depois eu resolvo ali. Fiquem tranquilos. Pessoal, bom dia, então. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje é o nosso primeiro encontro dessa nova disciplina aí que se inicia, disciplina de Introdução às Ciências Farmacêuticas, com a professora Débora. Eu sou a professora Andriane, sou a professora mediadora dessa disciplina. É um prazer estar aqui com vocês. Vi alguns rostinhos familiares ali, né? Alguns rostinhos já conhecidos. E quero saber de vocês. Me contem aí. Qual o curso vocês estão fazendo? Todos vocês são de farmácia? Nós temos também alunos de biomedicina, de outros cursos. Me contem aí, para a gente se conhecer um pouquinho nesse primeiro encontro. Ah, legal, grande maioria da farmácia mesmo, né? A princípio, todos. Muito bom. É isso, pessoal. Eu sou biomédica, tá? Sou biomédica patologista clínica, biomédica esteta também e pós-graduada em PICS. E é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa disciplina que é extremamente rica. Acho que eu falei o nome da prof errado, né? Agora que eu me dei conta aqui, acho que é o prof Alexandre, não é? Acho que eu confundi, mas não tem problema. Pessoal, nosso encontro ele já está sendo gravado, tá? A gente sempre vai ter uns minutinhos no início da aula e no final, para conversar, para a gente alinhar algumas coisas e para eu trazer para vocês algumas informações importantes. Hoje é a nossa primeira aula, então hoje o que eu tenho para dizer para vocês? Que o nosso encontro está sendo gravado, ao final, terminando ali uns 10 minutinhos após o término, vai ficar disponível o link da gravação para vocês aqui mesmo no chat. Eu pego esse link e coloco nas nossas equipes do Teams aqui mesmo, tá? No Microsoft Teams ali. Para quem está pelo computador, à esquerda da tela, né, tem um menu. Ali em uma das opções diz equipes. Nessas equipes a gente tem bastante informação, é como funciona como se fosse um grupo de WhatsApp. Vocês podem falar, eu também posso falar, o prof pode falar, certo? O nosso código de presença ele está fixado, a gente já colocou aqui o código de presença inicial, está fixado para você, sempre vai ficar fixado durante a aula. E faltando ali uns 10 minutinhos para encerrar, eu vou largar para vocês o código de presença final. Combinado, gente? Ainda não temos, né, as avaliações abertas, elas começam a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, eu trago também esse lembrete para vocês, para ser mais um auxílio para que vocês não esqueçam, né, dessas avaliações, para que vocês não percam os prazos. O que eu tenho importante também a falar? Pessoal, a nossa comunicação direta comigo, que sou mediadora de vocês, ela é através dos protocolos em Fale com o Mediador. Mas nada impede que vocês me enviem mensagens aqui mesmo no Teams, tá? Então, me chamem no privado quando vocês precisarem, e aí eu vou auxiliando vocês na medida do possível. É, é bem prático quando é aqui no Teams também, né? Mas vocês têm essas duas ferramentas aí que vocês podem estar utilizando. Combinado, gente?
Bom, desejo uma ótima aula a todos nós. Fico à disposição aqui durante o período da aula por o que precisar. E muito importante lembrá-los, tá? O microfone ele é destinado para dúvidas sobre o conteúdo. Então, a gente primeiro assiste aí a aula do prof, presta bastante atenção, esquece as outras dúvidas que a gente tem e foca no conteúdo. Ao longo da aula, se surgir alguma dúvida, ou mesmo alguma interação, alguma contribuição que vocês queiram que faça link com o conteúdo, pode levantar a mãozinha ou pode colocar aqui no chat. A mãozinha ela só vai ser atendida para dúvidas ou contribuições sobre o conteúdo, certo? O aluno que fizer algum outro tipo de pergunta não vai ser respondido através do áudio, vai ser respondido no privado. Combinado, gente? Assim, a gente mantém o foco na aula, que é curta, a gente sabe que é pouco tempo, né? Principalmente para uma disciplina dessas. E a gente consegue manter também o chat mais organizado, para que o professor consiga olhar o chat e saber qual é a dúvida do conteúdo que o aluno quer perguntar. Então, dúvidas que não sejam sobre o conteúdo, peço que vocês me enviem no chat. E me enviem no particular. E eu vou ter o prazer de atender vocês. Combinado? Então é isso, pessoal. Desejo uma ótima aula para todos nós. Fico à disposição aqui no chat. Bom dia, prof. Bom dia, Adriana. Tudo tranquilo? Tudo bem? Me ouve Eu bem? confundi, a prof. Débora estava como mediadora, agora que eu vi. Na Ah, verdade, é o prof. Alexandre. sem problema. Beleza? Olá, Beleza, meninos. prof. Vamos nós? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Alexandre Sereno. Eu sou, como muitos aqui pleiteiam, eu sou farmacêutico de formação. Eu tenho 20, vai fazer 26 anos, né, de formado. Eu trabalho na área de farmácia hospitalar. Não é muito comum eu dar aula pela manhã. Eu sou professor da Unicelv há fazer 4 anos. Mas eu sou professor do curso à noite, né? Às vezes, em algumas situações que a coordenadora me pede para dar algumas disciplinas pela manhã, eu replico essas disciplinas, eu dou aula dessas disciplinas, só que no período da noite, né? Normalmente as minhas aulas são de 19 às 22 horas. E aí eu trabalho com farmácia hospitalar, eu sou plantonista, eu sou do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, e trabalho há 23 anos. Tá baixo o som, André? Tá baixo o som para vocês, meninos? Não, não tá, prof. Tem alguém. Ó, a Neuza, né? A Neuza deve estar assistindo pelo celular, prof. Agora eu vou. Quem estiver assistindo pelo celular, eu vou passar a orientação para vocês ali no chat de como aumentar o volume, tá? Fiquem tranquilos. Beleza. Então, eu, eu tenho mestrado na área de planejamento e saúde pública e tenho pós-graduação em atenção farmacêutica e trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do meu município, né, mas não como farmacêutico. Eu trabalho com indicadores de saúde, né, que são outras disciplinas que eu dou aqui. E a gente vai passar esses nossos 4 encontros aí falando um pouco sobre as ciências farmacêuticas, né? Da onde a gente veio, aonde a gente está, quais são as perspectivas de futuro para a nossa profissão, como ela se constitui, como ela se constrói, né? Meninos, deixa eu só fazer uma checagem aqui, rapidinho. Meu volume já está no 100%. Tranquilo? Tá todo mundo falando do áudio? Deixa eu só tentar uma coisa. Rapidinho. Quero ver se fica bom para todo mundo. Deixa eu só colocar meu fone. Que de manhã é mais tranquilo, eu nem preciso usar. Isso.
Verifica para quem estava baixo se melhorou. Que às vezes eu trocando minha fonte, meu fone, colocando meu fone, é porque eu uso ele à noite. Veja, tá bom. Vejam vocês aí que estavam com volume baixo. Com volume baixo. É, Ó, estão falando que melhorou, prof. é, é porque quando a aula é de manhã, aí, vê para todo mundo se aumentou o volume aí. É, a princípio, sim. Tranquilo. Então vamos nós. Então a gente vai contar um pouco desse caminho, né? Que o profissional farmacêutico fez, da onde ele veio até ele chegar aqui. A gente separa, é uma construção. A gente precisa entender o profissional que nós somos, a gente precisa entender a forma de como a gente caminhou, como a legislação caminhou, como todas as coisas caminharam até chegar a esse ponto que a gente se encontra hoje, né? Da onde a gente partiu e da grande transformação, né? Que houve na profissão do farmacêutico ao longo do tempo, né? E ao longo da história, para que a gente possa é, conseguir se ajustar aí enquanto profissional atual e futuro, para que não tenha nenhum tipo de para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa dentro da nossa formação, beleza? Vou só abrir a aula aqui para vocês e aí a gente começa a efetivamente conversar sobre isso. Em muitos momentos, eu sempre parto, eu sempre parto na, nas minhas aulas de um mesmo caminho, né? O que a gente vai fazer aqui? O que a gente pretende fazer aqui hoje, né? Um é identificar os fatos históricos que marcaram a evolução da profissão do farmacêutico, quem nós já fomos e quem que a gente é. E aí a gente vai discutir ainda para onde a gente vai. Os impactos que a transformação da profissão foi se dando ao longo do tempo. A gente tem agora uma nova modificação, não só para a profissão de farmácia, mas para todas as profissões, né? O impacto futuro já num primeiro momento real, mas a gente ainda está construindo o cenário da inteligência artificial. A gente está construindo para onde a gente vai, de que forma a gente está fazendo isso. Compreender a trajetória do profissional farmacêutico. Como tudo isso começou? Quem foram os primeiros? A gente já foi junto? Hoje a gente é separado? A gente sempre existiu nessa forma, como a profissão se dá hoje? Entender as funções dos conselhos, que foram instituições criadas para regular o trabalho. Em que sentido? Como a gente deve trabalhar? Como a gente deve construir a nossa relação com as nossas atribuições, com as nossas funções? Quais são os nossos deveres? Quais são os nossos direitos? E investigar, assim, que eu chamo de fontes confiáveis de informação. Uma das grandes preocupações que a gente tem no dia de hoje é a velocidade com que a informação transformou todas as profissões. A gente rapidamente, num clique, a gente consegue achar a resposta do que a gente quer. Mas será que essa é a melhor resposta? Aonde a gente pode confiar? A gente pode usar a inteligência artificial da forma como a gente quiser? É só ir lá no chat GPT, fazer uma pergunta e aquela resposta daquela inteligência artificial se torna uma verdade unânime? Ela não erra? A tua consulta no Google sobre qualquer doença, sobre qualquer medicamento, sobre qualquer procedimento que envolva farmácia, a partir do momento que está disponível na internet, se torna uma verdade? Tudo que é dito nas redes sociais? E como a gente consegue saber o que é uma fonte confiável? Num mundo em que tem um monte de fonte. Tá no Instagram? Tá no TikTok? Tá no YouTube? Como a gente
como profissional de farmácia, a gente vai saber isso. Aonde a gente vai sustentar o nosso conhecimento. Até porque a profissão de farmacêutico, ela é dinâmica, ela se transforma ao longo do tempo, como a sociedade. À medida que a sociedade se modifica, se amplifica, a farmácia tem que se adaptar. Quando eu me formei, era impensável um ensino à distância. E para todo mundo ter uma ideia, eu me formei em 2000. Eu tenho 26 anos de formado. Era impensável. Não tínhamos tecnologia que me permitia hoje dar uma aula para esse tanto de gente que está aqui dentro, que estão nos mais diversos estados. Não tinha inteligência artificial. Não tinham programas capazes. Eu tenho hoje no meu celular um programa capaz de fazer uma leitura de uma prescrição médica para me dizer se há interação medicamentosa ou não entre dois medicamentos. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na faculdade, o único jeito que você tinha de conseguir essa informação era num livro que está aqui no meu escritório, na minha casa, aqui em cima, chamado Goodman-Gilman, que é considerada a Bíblia da farmacologia, um dos livros mais grossos da área de farmácia. E eu tinha que entrar lá, entrar no capítulo, consultar o capítulo, entender tudo isso. Tá um clique. Mas como a gente torna tudo isso confiável? Essa é uma das coisas que a gente vai discutir aqui, né? Nisso, não só na primeira aula, a gente vai voltar nisso na segunda aula, vai voltar nisso na terceira aula, e na quarta aula a gente vai fechar trazendo alguns grupos de assuntos, né? Um deles, eu sempre gosto de terminar essa disciplina com aquilo que vem impactando e sendo a grande discussão da profissão de farmácia, pelo menos aí nos últimos 10 anos, que é a prescrição farmacêutica. Então, normalmente, eu encerro essa disciplina na nossa quarta aula, em que a gente já deu o conteúdo e a gente tem uma maior flexibilidade, mostrando para vocês o que é isso, o que é a prescrição farmacêutica, como se dá a prescrição farmacêutica, como acontece essa prescrição farmacêutica no Brasil e no mundo. Existem países que o farmacêutico pode prescrever e como? E o que é proposta no Brasil? Como a gente propõe a prescrição farmacêutica? Porque é um assunto que vai permear a profissão de vocês, principalmente para quem for trabalhar aqui, tanto em farmácias comunitárias, né, chamadas antigas farmácias comerciais, farmácias e drogarias, quanto as farmácias hospitalares. Né? O pessoal aqui que tem como escolha a análise clínica não permeia muito. Né? A análise clínica está muito relacionado à capacidade que a tecnologia teve de transformar os serviços de farmácia. Né? Beleza? Mas eu queria, né, nesse primeiro contato entre a gente, que a gente parasse para pensar em cada uma desses pontos. A gente não vai responder agora. A gente vai abrir a nossa quarta aula com essas mesmas questões. E nós vamos trabalhar as atribuições, o papel, a prescrição farmacêutica na ideia de como a gente responde cada uma dessas questões. Como que cada uma dessas questões impactou no farmacêutico que nós somos e no farmacêutico que nós pretendemos ser. A primeira, como vocês imaginam, a humanidade tratava suas doenças, como vocês imaginam que a humanidade tratava suas doenças na antiguidade, quando a magia, a religião e o uso empírico de plantas se misturavam. E como esses saberes antigos e a evolução das técnicas fundamentais para o desenvolvimento dos medicamentos que temos hoje, como a gente evoluiu, como a gente avançou, como a gente misturou tudo isso. Como que o conhecimento empírico de um mateiro, aquele que vai na mata conseguir um pajé, um frei franciscano, que juntava suas ervas e fazia um emplastro ou fazia um xarope, se tornou no medicamento que está na caixa com lote, validade, princípio ativo, teste de bioequivalência, biodisponibilidade, capaz de resolver problemas como a farmacogenética e a farmacogenômica, que são medicamentos que são capazes de corrigir proteínas ou sequência de peptídeos alterados no seu DNA.
Então eu evoluí de uma planta que estava lá na floresta amazônica, ou em qualquer lugar, como a papoula, que vira morfina, como o veneno da jararaca, que vira captopril. Uma pesquisa brasileira. Muitas vezes as pessoas nem sabem que quem descobriu o princípio ativo captopril e tornou o princípio captopril, que é aquele medicamento inibidor da ECA, antihipertensivo, primeiro de escolha, hoje muito comum ser disponibilizado nas unidades básicas de saúde, no Sistema Único de Saúde, foi desenvolvido a partir de uma observação clínica do que acontecia quando uma pessoa era picada por um veneno de cobra, levando a parada cardíaca, mas com uma redução da pressão arterial até a falha do coração. Essa observação de um pesquisador brasileiro conseguiu isolar o que tinha, e aí depois que a gente isola a estrutura química, a gente vai tentar sintetizar a estrutura química. O que é sintetizar? Eu vou tentar replicar dentro do laboratório e vira um medicamento. Então vocês imaginam como a gente conseguiu avançar nesses caminhos. Como a gente passou do boticário. Se nem todo mundo sabe, o boticário era aquele que tomava conta da botica. Isso, Capotém. Exatamente, o nome comercial, né? O mais comum, né? O Capotém. Como que a gente saiu desse boticário, que era o farmacêutico, que era a pessoa que tomava conta da botica? O nome da marca de perfume, de cosméticos, Boticário, é uma homenagem a esse profissional, que através das suas misturas, ainda de forma empírica, para quem não lembra o que quer dizer a palavra empírica, é quando a gente usa algo sem procedimento, quantidades e técnicas definidas. Você vai misturando para ver o que dá. Então, você simplesmente, dentro desse nosso cenário, você saiu daquele cara que fazia o medicamento individualizado para cada pessoa que procurava ele no boticário, para o procedimento industrializado. Olha que engraçado. A botica e o boticário individualizavam o tratamento, mesmo que nem sempre funcionasse. A indústria padronizou o tratamento, transformou num processo em que a gente tem uma dose, uma quantidade, uma caixa, uma apresentação, e as pessoas tomam esses medicamentos. E a gente está caminhando para a farmacogenética e para a farmacogenômica, que é novamente a individualização do medicamento, usando o processo industrial para transformar um medicamento individualizado em algo concreto. Como era visto um artesão de medicamentos até o farmacêutico atual? O que fez o farmacêutico reconquistar o seu espaço? Eu entrei na faculdade, para vocês terem uma ideia, eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, numa turma de 40 alunos. Eram 80, 40 entravam no primeiro semestre, 40 entravam no segundo. Na minha turma, 36 alunos queriam ser analistas clínicos. 4 queriam ser farmacêuticos. E os 4 que queriam ser farmacêuticos tinham uma história familiar. O pai era dono de farmácia. Não existia o interesse do profissional por esse papel, porque a gente estava distante da clínica. A gente estava, o que eu costumo dizer, atrás da caixa e não na frente da caixa. Atrás da caixa é cuidando de lote, validade e armazenamento. Não que isso não seja importante. Na frente da caixa é cuidando do paciente. O papel dos conselhos. Porque existem as legislações aqui, quem já trabalha em farmácia muitas vezes se pergunta assim, nossa, a vigilância é muito chata, o conselho é muito chato. Por que existe? Por que precisa? Por que precisa ser regulamentado? Por que precisa ser construído? E por último, qual é a nossa responsabilidade e como a gente vai se relacionar com a automedicação? Então eu pretendo, nesses 3 primeiros encontros, trabalhar argumentos que ajudem vocês a entender e a responder essas questões. Só que eu não quero nenhuma resposta agora. Eu quero usar essas 3 aulas até o nosso 4º encontro
como uma ferramenta de reflexão do que vocês são, do que vocês querem. E aí, lendo a trilha, que é fundamental para conseguir bem na prova, lendo o livro que está lá, que é fundamental para entender o conteúdo, assistindo às aulas. Na quarta aula, a gente vai, num grande debate entre a gente, tentar responder essas questões. Como tudo isso se posicionou? A partir dos argumentos que vocês mesmos vão. Introdução às ciências farmacêuticas, a jornada da profissão, como a gente saiu do papiro para a era digital, como a gente avançou do medicamento feito de forma artesanal para o processo industrial. A ideia aqui, meninos, é ajudar a vocês sempre compreender de forma bem clara aquilo que vocês têm na trilha e no livro. Então, o meu papel aqui é ser um facilitador e não simplesmente ensinar todo o conteúdo, mas facilitar a compreensão do que está lá. Porque, por mais que eu quisesse, eu não consigo replicar todos eles. Mas eu posso dar condição para que vocês, ao ler aquilo, ao estudar, fique mais fácil de compreender. Então, a gente sempre vai construir e a gente sempre vai dialogar aqui sobre o cenário mais importante. Como? O que dá sustentação a cada um daqueles tópicos, o que dá sustentação a cada uma daquelas unidades. Mas é fundamental que você leia. Porque sem completar o conhecimento daqui, você sempre vive de resumos de ideias. E você precisa, como profissional da saúde e fundamentalmente como farmacêutico, sempre ampliar seu conhecimento. Então, a trilha e o livro é fundamental. Assistir os vídeos que estão lá disponíveis, tudo isso vai ajudar você não só a tirar nota boa na prova. Claro que esse é um dos objetivos, mas o principal é construir o pensamento de vocês enquanto futuros farmacêuticos, que é o mais importante. É muito mais importante. Claro que tirar a nota e passar é fundamental, porque senão tu não vira farmacêutico. Mas tu tem que entender isso. Tu tem que construir essa ideia. E para quem perguntou aqui, né, que a avaliação 3 já está aberta, né? Quem aqui já fez período passado, semestre passado, sabe, o desafio profissional é a única disciplina nossa, a única prova nossa que fica aberto o tempo todo, né? Para facilitar. E é fundamental que vocês façam, porque aquilo foi pensado na forma de construir essa ideia do que você é, ou mais, o que você quer ser, que é o mais importante. As histórias, o empirismo, a magia, as primeiras descobertas. 2, a evolução da identidade. 3, o ecossistema regulatório. Por que isso se tornou importante? E 4, a ciência da informação. Na era da tecnologia, quem nós somos? O que nós fazemos? Se o chat GPT responde tudo, se um balconista entrega um medicamento, o que eu faço? Qual é o meu caminho? Se um leigo treinado entrega um medicamento, se uma inteligência artificial responde sobre como tomar um medicamento, o que eu faço? Eu desapareço? Como a gente vai fazer? A gente vai sumir enquanto profissão? Substituído pela IA? É isso que a gente vai tentar construir aqui. Onde tudo começou, a doença vista como fenômeno sobrenatural, tratamento baseado em rituais mágicos religiosos. A gente achava que a cura era algo mágico. Era algo relacionado a algum poder ou interferência da divindade. A gente imaginava que apenas isso era capaz de tratar as doenças, porque a gente achava que a doença não era um fenômeno biológico, mas sim um fenômeno
teológico, que é o estudo das religiões, estava ligado à fé, a mau agouro, a uma relação com Deus ou deuses, dependendo de qual fosse a tua cultura. Mas ninguém acreditava que era uma transformação natural do seu organismo para algumas doenças. Ninguém sabia que poderia ter uma relação genética, como uma herança familiar genética, ou causada por milhares de micro-organismos que precisam ser combatidos. Então, se deu à palavra cura um poder espiritual. E é óbvio que a partir do momento que você nasceu como um poder espiritual, tu trouxe para a profissão um rito de responsabilidade ligado não só a curar o corpo, mas como curar a alma, o ser humano. Por isso que quando a gente fala que um dos grandes impactos que a gente tem para tratar uma pessoa que está doente não é só dar o medicamento, mas é a forma de empatia, é a forma de discussão de tudo isso. Porque a gente nasceu curando o corpo com rituais mágicos, mas curando o espírito. Então, é óbvio essa relação. E é óbvio que o papel clínico do farmacêutico passa a ser preponderante a partir do momento que eu entendi que não é só a cápsula que resolve. Eu não estou aqui dizendo que doenças não existem. Mas como tu faz com uma doença crônica, como que tu faz com uma doença que não tem cura? Como tu faz? E garante que um paciente, vamos imaginar um cenário hipotético. A pessoa foi vítima de transmissão vertical do vírus HIV. A mãe transmitiu para o filho. Por algum motivo não foi feito o tratamento e essa criança desenvolveu a AIDS. A partir dos 3 anos de idade, ela é dada como diagnóstico positivo. Sim, ela é HIV positiva. Com 15 anos, ela já vive com a doença 12. Com 52, 53, ela vive há 50 anos. Como você faz para que uma pessoa faça um tratamento, muitas vezes usando o mesmo medicamento ou vários medicamentos, por 50 anos? Quem aqui não tem um pai, um tio, uma mãe, uma avó que descobriu hipertensão na minha idade? Eu descobri hipertensão, eu tenho 51 anos, eu descobri hipertensão com 43. Se eu viver até os 80, eu vou conviver com essa doença com 40 anos. Então a gente teve que avançar não só na tecnologia que produz o medicamento para facilitar o acesso, tirar a relação religiosa, porque a gente descobriu que a doença ela é um processo biológico causado por um ente, uma alteração genética, vários fatores, fatores ambientais. A gente pode pensar nos vários. Mas a gente não pode tirar essa relação que veio, não do empirismo, de qualquer forma, não da magia, do sobrenatural, mas da relação do cuidado. Primeiras descobertas, o uso empírico e observacional de recursos da natureza. Drogas de origem animal, vegetal ou mineral. Começou do mesmo jeito? Sim, descobrindo que uma planta tratava a dor. O que a gente não sabia era como. A gente não sabia o que estava lá. E o engraçado é que cada história que fez a gente avançar na nossa profissão transformou algo numa disciplina que a gente estuda baseado nessa história. Um exemplo, a gente tem uma disciplina chamada farmacotécnica, que é muito comum para quem no curso de farmácia, tem várias, 1, 2, 3. É fundamental para quem vai trabalhar na manipulação. Então, o que é a farmacotécnica? Foi criar uma técnica de produção de fármacos, medicamentos. Foi tirar do empirismo aquela forma que os boticários faziam o medicamento. Foi criar qual a quantidade, qual o recipiente, qual o princípio ativo, como mistura, por quanto tempo eu deixo descansar, não deixo descansar. Então, eu peguei algo que a gente tinha como importante nesse processo histórico e dei uma técnica.
Essa coisa de observar a natureza e descobrir o que tinha nas plantas, minerais, animais que podiam curar, como eu falei, do captopril, a gente estuda na farmacognosia, que é o estudo dos fármacos ligados às plantas. Os registros documentados. A partir de 4.000 na Mesopotâmia, todo mundo começa a entender o seguinte: precisamos estabelecer como deve ser feito. Porque não dá para fazer cada vez de uma forma. Os procedimentos operacionais padrão, POP, que aqui a gente aprende assistência farmacêutica, em farmácia hospitalar. Tu não estuda nada que não está aqui, porque a nossa história nos disse que é fundamental que esteja. Então, sim, a bioquímica está aqui, porque tu precisa entender o organismo, já que tu sabe que não é mais magia. Sim, a microbiologia está aqui, porque como tu sabe que não é uma forma empírica de tratar as pessoas com qualquer erva encontrada em qualquer lugar, tu precisa identificar o micro-organismo. Sim, tu precisa estudar química, porque toda a estrutura de medicamento, todos os processos que acontecem no teu corpo dependem de moléculas, de substâncias. O aminoácido é uma substância. O whey protein, que todo mundo gosta para malhar, é uma substância. É uma estrutura química. Os peptídeos, os carboidratos, e tudo isso participa do processo. Então a gente veio desse cenário antigo para construir a tecnologia e ser capaz de achar uma resposta científica para cada questionamento. Então não pense que existem disciplinas que são desnecessárias dentro do cenário de estudo de vocês. Não, ela está aqui para responder às perguntas que começou há mais de 4.000 anos. A farmácia nasceu da necessidade fundamental da humanidade de aliviar o peso causado pelas doenças, agindo antes mesmo de ser uma ciência estruturada. Então, a gente já nasceu não como farmácia, como ciência estruturada, mas como uma necessidade de que alguém fosse capaz de lidar com o processo da doença. Como que a farmácia ganhou identidade própria? O marco histórico é que a farmácia e a medicina eram uma simbiose. Nós éramos uma coisa só. A pessoa que fazia um medicamento era a mesma pessoa que identificava a doença. Em um determinado momento, em 1240, a gente entende que isso deve ter que ser separado, que eram ciências distintas, que alguém precisava se dedicar a ter o olhar de diagnóstico da doença, de entender os caminhos da doença, para que ele pudesse dar uma direção para aquele que passava tempo produzindo o medicamento. Então a gente sai de uma simbiose farmácia e medicina, uma única estrutura, e viramos duas. A medicina segue por um lado do diagnóstico, a farmácia segue pelo lado da produção daquilo que resolve o que foi diagnosticado. Mas o que é importante, a gente nasce de um tronco comum, como uma árvore. E esse tronco comum é o paciente. O paciente era o tronco que nos unia. E para tentar tratar da melhor forma o paciente, a gente teve que separar o tronco. Hipócrates, o pai da medicina, separou a doença da superstição focando na observação clínica. Ele foi o primeiro a entender que os sintomas se repetiam. E em pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com idades diferentes. Então não poderia ser apenas como uma criança recém-nascida e um idoso poderiam ter os mesmos sintomas ou sintomas muito próximos. Não dava para ser algo empírico ou algo religioso vindo. Ele começa a construir o pensamento clínico, a metodologia clínica,
Galeno já é o pai da farmácia. Organizou a terapêutica medicamentosa. O que Galeno diz? A partir do momento que eu sei, eu preciso definir como eu trato. Então ele começa a criar uma estrutura para tentar explicar quando, vamos chutar algo que é comum a vocês hoje em dia, passiflora, todo mundo conhece, né? Chá de camomila, acalma, passiflora para dormir, passiflorine, que é do maracujá, da folha do maracujá, o produto comercial muito conhecido, maracujina. Galeno é o primeiro cara que entende que se eu pegasse a folha do maracujá, fizesse uma solução, um chá ou algo desse tipo, eu poderia consertar um sintoma que era uma dificuldade que a pessoa tinha de controle do sistema nervoso, que estava levando à insônia, a descontrole. E ele passa a registrar isso, a entender como você deve fazer isso. Galeno é o cara que nos mostrou que um medicamento ele tem que ser tomado de forma sistematizada por um determinado período de tempo. Galeno foi o cara que nos mostrou que não dava para tomar um único produto uma única vez e achar que estava resolvido. Ele organiza a farmacologia através da ideia da ação fisiológica. Aquilo funciona como dentro do nosso organismo. A ciência, observada por Hipócrates e por Galeno, faz isso. E aí vem Paracelso e consegue ter e construir talvez o mais importante pensamento que une o tratamento de uma doença. Eu ainda não conheci nenhuma frase mais impactante, né? Paracelso tem a seguinte frase: a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Tudo pode ser veneno, tudo pode ser medicamento. A dose faz a diferença. E aí você vai falar para mim assim: não, professor, nem sempre isso é verdade. É, e eu conto duas histórias para comprovar isso para você. A gente tem um medicamento importante num determinado período da história que virou uma droga ou um veneno. E a gente tem um veneno que se tornou um medicamento importante. A cocaína é uma droga hoje, mas ela foi desenvolvida em pesquisas por aquele laboratório chamado Bayer. A Bayer desenvolveu a cocaína, que foi muito utilizada como medicamento de suporte no início dos processos cirúrgicos. Os médicos prescreviam cocaína para os pacientes. E aí se percebeu os efeitos adversos e a grande facilidade de dependência. Esse medicamento ele foi proscrito, quer dizer, não foi permitido mais a prescrição da cocaína e ela se tornou uma droga ilícita. Que aqui vocês têm uma disciplina que estuda exatamente esse fenômeno chamado toxicologia. Enquanto a farmacologia estuda o efeito benéfico, a toxicologia estuda o efeito maléfico, exatamente porque Paracelso, lá nos idos de 1100, disse que veneno e remédio, o que diferencia é a dose. O contrário, a cannabis sativa, a maconha, que desde a década de 70 é consumida de forma a entorpecer os sentidos, é considerada ainda uma droga, mas a cada dia que passa vem sendo regulamentada para ser tomada e utilizada como tratamento medicamentoso. Então a ideia de Paracelso faz exatamente com que os medicamentos transitem sempre numa linha fina entre cura e não cura, entre saúde e doença, entre vida e morte. Então o que a gente pensa hoje não começou hoje. Ele veio muito antes.
E a gente tem uma mania de muitas vezes achar que algo começou agora e que algo não tem um sentido de estar ali. Peraí, Galeno falou que a gente tinha que observar as questões fisiológicas. E aí você tem uma disciplina que chama, eu vou ler o nome aqui, que está no meu segundo, porque esse nome é difícil. Anatomorfofisiologia. Anatomia, morfologia e fisiologia. Porque Galeno disse que era importante. Porque Hipócrates disse que se a gente não consegue detectar isso, a gente não consegue tratar. E porque Paracelso disse, tenha cuidado com o que você toma. Então não está lá porque foi colocado aleatoriamente. Um bando de professores sentou e pensou assim, o que é? Não, é uma construção de história. E tu muitas vezes nem pensou. Quem aqui muitas vezes, eu não sei em que período vocês estão, vocês podiam até botar aí no chat para mim qual é o período, não pensou assim, para que isso está aqui? Por que eu preciso aprender isso? Obrigado, Mayara. É isso. Por quê? Química? Orgânica? Por quê? Por que eu preciso entender isso? Não chegou do nada. Do nada. E vai continuar. Isso é só para mostrar para vocês a importância de cada disciplina, de cada etapa, de cada passo que vocês vão construir ao longo desses 10 períodos. Não pense que é aleatório. Não pense que é empírico. A ciência nos trouxe aqui. E ela vai nos levar adiante. Ok? O renascimento científico e a era industrial. Conhecimento botânico, o domínio das plantas, a farmacognosia clássica. Opa! Tem algo na natureza que nos ajuda. Então nós precisamos catalogar. A gente precisa construir. Não dá para achar. Então precisamos começar a identificar o que caracteriza uma planta diferente da outra. Por que essa planta serve para isso? É difícil? Claro. As plantas têm vários constituintes químicos. Então, para quem está no terceiro período aqui, minha dica, entra lá na tua trilha, cursos livres. Dentro dos cursos livres, tem um monte de curso lá, façam todos. Mas tem um chamado nivelamento. Faça um nivelamento de biologia e química. É fundamental, é a sustentação, é o pé de apoio do nosso curso. Então deve ter gente aqui que está há muito tempo sem estudar. E aí, muitas vezes, a dificuldade vai estar no conceito. Claro que a minha aula é uma aula quase que, como os meus alunos costumam dizer, quase que filosófica. Eu filosofo muito mais do que trabalho com algo concreto. Mas não vai ser assim na química orgânica, não vai ser assim na bioquímica, não vai ser assim na micro, não vai ser assim na anatomia. E às vezes o que falta, claro que quem está antenado, acabou de estudar agora, está bem, beleza, ou quer fazer uma revisão. Mas muitas vezes, na química, a tua dificuldade é no conceito. Tu não lembra mais muito bem o que é um elétron, o que é um próton, o que é um nêutron. O que é uma reação química, o que é uma reação de oxirredução. Por que isso é importante? Porque foi isso que nós identificamos. Foi isso que nós colocamos dentro da cápsula para que circule no nosso. Biologia e química. Biologia e química. Tem os dois lá. É só entrar. Cursos livres, nivelamento. Eu sempre sugiro biologia e química. Se você quiser, faça todos. É sempre muito bom. Né? Tá com a parte de internet lá e de IA também, que tá muito bom assim para ensinar você a lidar com a IA na forma de te ajudar a estudar. Beleza? Então, esse é o primeiro. Qual é o segundo grande passo? A síntese química, que não nasceu na farmácia. Mas o que é a síntese química? É a capacidade de pegar aquela substância que está na planta, identificar a estrutura química dela e repetir em laboratório. Então eu consigo produzir de forma artificial o princípio
ativo. Opa, se eu consigo reproduzir o princípio ativo, eu consigo sistematizar a produção. Então a gente vai sair daquele medicamento individualizado de Hipócrates, Paracelso e Galeno para a Revolução Industrial, para o impacto que a indústria tem na transformação desse processo. Professor, eu entendi. A gente saiu daquela produção meio cozinha caseira para aquela cozinha toda moderna, com todas as tecnologias. Sim, o processo de industrialização ele não se dá só na farmácia, ele se dá no mundo. O processo de segregação da produção, como produzir de forma compartimentalizada, que a gente consegue ter uma eficácia maior. A técnica chamada de Fordismo, Henry Ford, o homem da marca de carro, Ford, ele desenvolve um carro e ele percebe que uma única pessoa fazer todo o carro, do primeiro ponto ao último, demorava muito. O que ele faz? Ele quebra o processo. Ele faz com que um parafuse a roda, outro bote o volante, e com isso ele ganha tempo. Sim, é por isso que no McDonald's cada um faz uma coisa. Sim, é por isso que numa farmácia de manipulação, quando tu fizer estágio, tem a pessoa que calcula a fórmula, a pessoa que valida a fórmula, se alguém aqui já trabalha em hospital ou trabalha em manipulação, sabe do que eu estou falando. Alguém pesa, alguém encapsula, alguém rotula, alguém entrega ao paciente. Esse mecanismo vem da Revolução Industrial para tentar a produção em larga escala. Quem inventou isso? Um cara chamado Henry Ford. Não foi feito, foi adaptado. A saúde navega, e nós vamos ver aqui em muitos momentos que a gente navega em adaptações de outras áreas. É exatamente assim. É um processo industrial. Dessa forma, eu consigo interferir no erro naquela etapa. Qual é o problema se uma pessoa fizer tudo? Eu só vou descobrir o erro quando ela entregar o medicamento. Então a indústria trouxe essa grande benevolência. Quantidade, produção em escala, volume. Mas, com todo benefício, vem um malefício. Não foi só uma transformação no processo. Ele transformou a profissão. Ele impactou no que nós somos. A revolução dos antibióticos, a penicilina. Entra lá na trilha, Monique. Se você quiser, no finalzinho da aula eu mostro para vocês. Eu entro numa trilha aqui e mostro, tá bom? Vou mostrar no finalzinho da aula. Você me avisa, Adriane, quando faltar uns 5 minutos para terminar a aula, que eu mostro a trilha, eu abro a trilha de um aluno aqui e mostro onde é, tá bom? Que aí fica mais fácil para quem não entende. Valeu, obrigado, Adriane. Em 1950, a revolução das penicilinas e o desastre da talidomida, a gente vai voltar nele, não se preocupe, a gente vai voltar a entender a farmacovigilância. Por que se constrói legislação? Para quem aqui trabalha em drogaria, por que tem uma vigilância sanitária que vem aqui apoiar a gente e nasce da talidomida? Nada está por acaso. Nem no curso, nem na tua vida profissional. E depois, em 1960, a introdução das pílulas anticoncepcionais. E aí a gente vai pensar em algo. A partir da talidomida, a gente vai pensar em algo por conta de algo muito importante que aconteceu na nossa profissão. Guardem essa informação. No início colonial, a gente vem para cá a partir de Portugal. Os boticários, eles normalmente estavam ligados a ensino religioso, porque o conhecimento era uma questão religiosa na Europa, e está neles.
Então, vocês podem perceber, a farmácia está constituída no Brasil e fazendo isso há muito tempo. A primeira escola de farmácia é de 1839. Sim, a gente não está aqui brincando. Nós não somos uma modernidade. Nós somos uma necessidade histórica da humanidade. Você não vai se tornar farmacêutico só porque uma farmácia precisa de você. Quem precisa de você é a humanidade. A gente já estava aqui antes da farmácia existir, da drogaria existir, do hospital existir. A gente já foi boticário. Agora a gente é farmacêutico. Só para a gente ter uma ideia do quanto a gente impacta na transformação da sociedade. E aí aqui é o grande passo. Enquanto a gente impactou na transformação do processo artesanal, individualizado e muitas vezes empírico, para a questão farmacêutica da produção industrial. Então, o boticário era o artesão, detentor do conhecimento de extração e preparo. Ele sabia como extrair e sabia como preparar. O foco de atuação focado estritamente no produto, o preparo manual da fórmula na botica. Ambiente de trabalho isolado no balcão e nos fundos da botica. Então, olha que coisa. Nós começamos junto, como um tronco de árvore. A gente preparava e a gente diagnosticava. Separamos. O médico diagnostica, a gente prepara. Começamos um processo que a gente chama de isolamento do profissional. Passamos a ser parte do produto e não do processo. Opa, professor, não entendi. O processo clínico, a metodologia clínica, que parte desde a identificação do diagnóstico do paciente até o seu tratamento. Nós passamos apenas a participar como o detentor de uma das etapas. Qual etapa? Aquele que produz o medicamento. Depois de produzido e entregue, o nosso papel estava terminado. Quando nós migramos para a indústria, isso também aconteceu. A indústria pegou a nossa capacidade de produzir e controlar o processo. Nós fomos lá para dentro da indústria, olhar se o medicamento foi produzido correto, se ele foi entregue correto, se ele foi manipulado correto. E aí vem o grande advento da talidomida. Esse medicamento que foi produzido com qualidade pela indústria para tratar principalmente enjoo em gravidez. Hoje ele é utilizado, mas em doenças específicas como HIV, alguns tipos de câncer e hanseníase, mas na época gestantes tomavam. O medicamento ele foi produzido. Esquece isso, Hélia. A gente vai muito além desse diploma. E eu vou provar isso para você até o final. Concordo com você. Pensa que isso vai mudar. É muito mais importante do que apenas ter o diploma. Ele é uma das ferramentas que tu tem. Vou te ensinar outras. Então, presta atenção. A talidomida foi um produto feito na indústria com nenhum erro técnico. Dentro de uma caixa. O que acontece? Esse produto vai para o mercado e passa a ser comercializado. Os médicos simplesmente passam a prescrever. Ok, enjoo. Gestantes têm muito enjoo. Beleza. Perfeito. O que acontece? Esse medicamento é um medicamento teratogênico. Ele afeta a formação do feto, causando o que a gente chama de encurtamento dos membros. Não é nanismo. O nanismo é uma diminuição
de todos os membros. A talidomida, a má formação dos chamados filhos da talidomida, apenas os membros, alguns membros. Então, a pessoa fica com um braço curto, ela não tem nanismo, que é toda a redução do corpo. Hoje é muito difícil a gente ver. E aí a gente percebe que não era só entregar o medicamento. Alguém tinha que acompanhar essa entrega. Então, em 1950, depois da gente estar num processo industrial produzindo cada vez mais medicamento para cada vez mais pessoas tomarem, a gente falou assim, peraí, tá faltando alguém. E aí, a gente passa a assumir o papel clínico. Não o clínico focado em prescrever medicamento. E a gente discute sobre prescrição na última aula. Mas o clínico como aquele que acompanha o uso do medicamento, a chamada farmacoterapêutica. Acompanhar a terapia do medicamento. Então, o farmacêutico, que era aquele cara que estava lá na indústria, atrás de uma máquina, fazendo comprimido ou cápsula. Aquele cara que estava escondido dentro da caixa do medicamento. Escondido atrás da caixa do medicamento. Ele vem para frente do medicamento para explicar para um paciente como tomar, por que tomar. Então, por exemplo, quem trabalha em drogaria aqui, tu vende insulina? Vendo. Tu já pediu para o paciente trazer o aparelho de glicemia para tu verificar se ele faz a dosagem de glicemia para tomar a dose correta, já que a insulina está muito baseado na quantidade. Tanto é que se houver uma variação de pico de glicemia, tem paciente que usa NPH e precisa corrigir isso com a regular. O tratamento não vai ser eficaz. Quer ver outra? O paciente, você trabalha numa drogaria que afere pressão. O paciente chega andando no balcão da farmácia e fala assim, eu queria aferir minha pressão. Depois não, vamos levar você ali. Você senta a pessoa e afere a pressão e fala para ele assim, tu tá com pressão alta. E tu não sabe que esse cara veio andando do centro da cidade até o bairro. Qual é o procedimento correto? Parar, estabilizar o paciente por 5 minutos, esperar a pressão e o esforço físico reduzir e tu afere a pressão. Aí tu vai poder dizer se a pressão está alta, alterada ou não. Quer fazer um teste? Faz um exercício aí. Pula uma corda de 5 minutos ou faz 3 séries. Mede tua pressão arterial, quem trabalha em farmácia, antes. Faz 3 séries de 30 repetições de polichinelo e mede tua pressão arterial. Ela vai dar alterada. Tua pressão está alta? Diferente? É óbvio. Teu corpo precisa bombear sangue. O que ele vai fazer? Se não subir a pressão arterial para que o corpo consiga inflar cada vez mais sangue para oxigenar as células para você conseguir fazer o esforço. A pressão vai subir. Tanto é que aqui quem tem pressão alta e fez o famoso mapa, que a gente bota aquele negócio que tem que tomar banho, descrever, eu tava dormindo, eu estava trabalhando. Quando que o médico define que você tem hipertensão? Quando dormindo, a tua pressão subiu. Significa que a tua pressão está alta quando tu está em repouso. É isso que faz você um hipertenso. E não porque a tua pressão subiu. Porque se tu tiver fazendo uma caminhada, vai subir. Não tem jeito. Focado na saúde humana e na assistência integral, então a gente entende que não adiantava só entregar a caixa do medicamento. A gente também precisava entregar a caixa do medicamento. Focado no paciente. Uso racional, eficácia, segurança, qualidade de vida. Atuação multidisciplinar. A gente passa a atuar em hospitais, em laboratórios, na indústria, na saúde pública e na farmácia clínica. Então a gente sai daquele cara que estava lá no canto da botica só fazendo um produto e entregando o que pediam, para aquele cara que vai para frente dos serviços, para aquele cara que modifica processos, para aquele cara que implanta processos. Quais os processos? No acompanhamento do paciente, porque em cada um deles
No hospital, tu quer que a prescrição siga correta para que o paciente melhore. No laboratório, tu quer que os exames entreguem um resultado correto para ajudar no diagnóstico para melhorar o paciente. Na indústria, tu precisa produzir o medicamento da forma correta para tratar as pessoas e depois fazer farmacovigilância, tomar conta do medicamento depois de pronto. É por isso que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, às vezes fala, retire tal produto do mercado. Isso chama-se, quando com medicamento, farmacovigilância. Eu continuo tomando conta porque a talidomida me disse o seguinte, não adianta produzir certo, eu tenho que continuar monitorando a saúde pública. Porque como tu faz saúde num país em que o sistema público, o maior do mundo, o Sistema Único de Saúde, saúde pública, ela é feita diariamente, tanto na iniciativa privada, porque você afeta a sociedade. Então, quando você indica um medicamento que não resolve um problema, que a pessoa piora, que ela vai parar numa unidade de emergência, seja privada ou pública, que ela interna, você afetou a saúde da comunidade. Você impactou. Então, existe muita responsabilidade quando tu indica um produto, quando tu prescreve um produto, quando tu diagnostica. E aqui eu não vou entrar na discussão de acertos e erros. Porque um bom médico diagnostica bem e um bom farmacêutico é consciente na dispensação. Um mau farmacêutico dispensa mal, um mau médico clinica mal. Como um bom pedreiro constrói uma boa casa e um mau pedreiro constrói uma casa ruim. Senão a gente vai entrar num eterno debate. Eu faço porque o médico não faz direito. Não, aquele bom médico faz direito. E todo mundo aqui conhece um bom médico que mudou o curso da saúde, sua ou de alguém próximo a você. Ponto. Então a gente vai partir da excelência, não do problema. Porque senão não há discussão. Eu considero que eu posso tudo. Muito além do balcão, um profissional essencial da saúde. A gente é essencial. E aí eu acho engraçado. Eu trabalho há 26 anos no Sistema Único de Saúde. E até hoje, a grande maioria dos municípios, discute a presença do farmacêutico nas unidades de saúde. Tem hospital que tem um só, igual aquele caso da adrenalina, né? Da noradrenalina, lá em Manaus, que se descobriu que no hospital tinha um farmacêutico. Nós somos um problema. A humanidade, através de Hipócrates, Paracelso e Galeno, disseram que nós somos a solução. Estamos aqui desde 1839. E ainda tem gente que discute a nossa presença. Na drogaria, na farmácia, no hospital, na unidade básica de saúde. Claro que aquela que tem farmácia, tá bom, menino? Tem unidade básica que não tem farmácia. Como? A humanidade disse que precisava da gente lá em 1100. E eu, com 26 anos de formado, continuo tendo que explicar isso para vocês, futuros farmacêuticos, e para os gestores das cidades que eu já trabalhei, que nós não somos custo, nós somos solução dentro dos processos. Por quê? Exatamente. Interpretação dos receituários. Decifrar, reforçar as indicações médicas com linguagem clara, evitando equívocos. É isso. Esse é entender. Quando eu uso receituários, meninos, pode ser a prescrição hospitalar, tá bom? Entendam como receita aquilo que foi prescrito por um outro profissional. E aí, olha a nossa importância. A cada dia que passa, mais profissionais têm ganhado o poder de prescrever as coisas, como os enfermeiros. Foi ampliado. Já se existe uma discussão sobre a possibilidade de fisioterapeutas. Indicações de produtos, a Adriane falou aqui, né? A partir de cosmética hoje que usa vários produtos de cosmética que as pessoas esquecem que muitos deles têm princípio ativo e são medicamentos e o biomédico pode indicar. Então, cada vez mais, tem mais profissional tendo que colocar num receituário a indicação de um produto que é comercializado no ambiente que nós estamos. Então, nós ganhamos ainda muito mais responsabilidades na forma de controlar o acesso à informação e ao uso. Farmacêutico profissional é o profissional mais indicado para relacionados a medicamentos, meninos. E aqui eu estendo a todos os produtos que são comercializados nas farmácias. Tá, mas eu vou focar o medicamento porque é mais fácil para a gente entender. Combate ao uso irracional.
educar a população contra a automedicação por publicidade e o uso abusivo. As pessoas estão usando o Tadalafila para melhorar o desempenho físico nas academias. Não existe nenhum estudo. Eu dei uma aula para o curso de educação física aqui da Uniaselv, mostrando para eles, não há nenhum estudo que embase isso. Nenhum. E as pessoas usam. As pessoas estão usando Mounjaro, Wegovy, Ozempic, importado, Deus sabe da onde, manipulado, Deus sabe como, achando que isso não é um problema. Aí está aumentando os casos de pancreatite, que é a falência do pâncreas, é a incapacidade do pâncreas produzir insulina, e com isso as pessoas vão desenvolver diabetes, porque tu está usando um Mounjaro que só quem faz sabe de onde veio. Uma matéria-prima que veio da Índia, da China, que ainda está sob patente. Então, é uma adaptação química da molécula publicada. E aí, o Butantan, um instituto centenário, que simplesmente desenvolveu o veneno antiofídico para cobra, para escorpião, está aí há mais de 100 anos, desde que o mundo é mundo, ou de que o Brasil é Brasil. Ele produz uma vacina da dengue e as pessoas duvidam da capacidade da vacina, seja da Covid ou da dengue, funcionar. Mas tu toma um Mounjaro feito ali na esquina, importado, comprado na Shopee. E tu acha que não tem problema. O problema é a vacina feita no Butantan, em que tem farmacêuticos, biomédicos, médicos, químicos, que dedicam a vida a estudar e que sentaram numa sala e falaram assim, vamos produzir uma vacina que vai dar tudo errado. Mas o Mounjaro, que veio lá do Paraguai, todo mundo acha que funciona. Não, estou emagrecendo. É um conceito completamente absurdo. E é esse o papel do farmacêutico. Não deixar que a pessoa use o Mounjaro ou qualquer produto de forma aleatória e indicar aqueles que funcionam. É um avanço hoje terem farmácias que são capazes de aplicar vacinas. Então você tem que estimular a população que tome isso. Manejo de reações adversas. Sim, vão acontecer. Em todo mundo? Nem sempre. Mas não existe medicamento que não tenha interação medicamentosa ou reação adversa. Se isso é uma verdade absoluta, o nosso papel é fundamental. Vai acontecer com todo mundo? Não. Mas pode acontecer. Se pode acontecer, alguém tem que ser capaz de identificá-la, orientar e saber como conduzir o paciente. Prevenção de interações. Interações medicamentosas são um problema. Porque a gente sempre pensa naquilo que prejudica. Mas existe a que ajuda. Querem ver 2 exemplos? Para quem aqui nunca parou para prestar atenção. Quem aqui da farmácia conhece o famoso Tilex, paracetamol mais codeína? Ele é um medicamento com 2 princípios ativos somáticos, 2 princípios ativos distintos. A gente tem a codeína separado e o paracetamol. Mas junto, o paracetamol aumenta a potência analgésica da codeína. Então, por isso que as pessoas tomam o paracetamol, ele não alivia muita dor. Toma a codeína, ele não alivia tanto a dor. Mas quando toma o Tilex, que são os 2 juntos, a dor é aliviada. Claro que eu não estou falando de uma dor oncológica que muitas vezes só muda com a morfina. Né? Processos cirúrgicos ou odontológicos, os dentistas gostam muito, porque a potência analgésica é facilitada. É uma interação medicamentosa benéfica. Quer ver outra? Todo mundo conhece aqui o clavulin, amoxicilina mais clavulanato de potássio. O clavulanato de potássio tem como papel ajudar a amoxicilina
a ultrapassar a membrana plasmática lá da célula, de células de bactérias que criaram resistência. Eu abro os canais iônicos e deixo a amoxicilina entrar. Quando a amoxicilina entra, ela para o processo de replicação, as células não se replicam, o seu sistema imunológico destrói as células. Então eu tenho um medicamento que por interação facilita o processo da outra. Agora, eu tenho problemas. A cefalexina, que é um antibiótico que eu acho que todo mundo conhece, não pode ser administrado na presença de alimentos. Porque o alimento reduz a absorção. Principalmente alimentos gordurosos. Então, aquela pessoa que tem mania de tomar antibiótico e aí vai tomar uma cefalexina com leite, tem grandes chances de não ter o resultado esperado. Pode perguntar aqui no chat, Vanessa. Só tu digitar aí que eu te respondo. Tudo bem? Beleza? Então, se tem tudo isso, eu estou falando aqui de tudo isso, como não vai ter alguém que está ali para orientar isso? Posologia e orientação. Para que as pessoas não troquem. Quer ver uma coisa histórica? Benzodiazepínico, clonazepam, alprazolam, né? Rivotril, frontal, e todos os PAN, diazepam. É um deles, velho. É um deles. É um deles. Eu dou esse exemplo porque eu sempre lembro, né? No caso da cefalexina. Mas aí eu vou te dar o primeiro conselho como farmacêutico. O que tu faz? Pensa sempre. Convença as pessoas a tomar medicamento com água. Porque a água não interage com nenhum. Porque a água tem pH neutro, perto do 7. Ele não vai afetar nenhum medicamento, nenhum paciente. Qual é o problema? Normalmente, a pessoa que não toma medicamento com água, ela toma com pouco volume. Então, se ela tomar com um volume acima de 100 mililitros, meio daqueles copinhos plásticos, tem aquele copinho piquititinho de 50, mas meio daquele copinho plástico, ela consegue tomar o medicamento e não ter nenhum tipo de problema. Isso vem muito de uma história, né? Que é a história que antigamente no empirismo a gente usava o leite para combater a acidez do estômago, né? Todo mundo sabe, já fez anatomia, no sistema digestório, para digerir alimentos, a gente usa o ácido clorídrico, HCl. Quando esse ácido clorídrico é produzido em muita quantidade, ele machuca as paredes do estômago, causando dor. Como que as pessoas evitavam isso? Elas tomavam leite, porque o leite é básico, tem na sua constituição NaOH. Quando se juntava base com ácido, forma um sal, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, mais água. E você diminui momentaneamente aquela dor no estômago. Só que o teu corpo produz ainda mais ácido clorídrico para mudar essa característica. Então, quem tomava leite para tentar combater o efeito da dor de estômago, melhorava momentaneamente, mas depois voltava muito mais intenso, né? Então virou, como todo medicamento é uma substância química que permanece um tempo dentro do nosso estômago para ser absorvido, não é o objetivo dessa aula, mas só para todo mundo lembrar, a gente vai estudar isso em farmacologia. Os medicamentos não são absorvidos no estômago, o processo de digestão e de absorção começa no estômago, mas os medicamentos são absorvidos no intestino. Sim, o omeprazol, que é para o estômago, passa pelo estômago, chega no intestino, cai na corrente sanguínea e volta para fazer o efeito no estômago. Que não pode ser tomada com leite ou com alimento, Francisca. Isso, de preferência, Hélio. Agora, o que a gente precisa saber é se é para todos. Existem medicamentos que alguns tipos de alimentos ajudam na dissolução desses medicamentos, né? É igual aquela famosa dica aqui, a dica do alendronato de sódio, né? Que causa desequilíbrio ortostático. Sabe, todo mundo já às vezes já passou, conhece alguém que passou, quando você levanta muito rápido, o oxigênio não chega no cérebro e você perde o equilíbrio, e às vezes você cai sentado e tudo. O alendronato de sódio causa muito essa sensação. Por isso que se pede para tomar o alendronato e
não levantar rapidamente durante uns 15 minutos, né? Principalmente porque ele normalmente é tomado por idoso. O idoso pode perder o equilíbrio, cair, bater a cabeça ou sofrer fratura. Sim, Francisca. No caso da cefalexina, sim. Existem medicamentos que não são necessários, tá, menino? Eu dei uma dica. Beleza? Então, tudo isso é o que vocês vão estudar aqui. É tudo isso que vocês vão aprender aqui. Foi o que eu aprendi. Sempre. Ok? A proteção da sociedade e da profissão. Então, já entendemos de onde a gente veio. Já entendemos, sim, de 6 em 6 horas. Sim, sim. Não, preste atenção, Francisca. Não é você permanecer com... Vamos lá. Estar com o estômago, que você chama de estômago vazio, é muito vago. Seria você, para você ficar com o estômago vazio, você teria que ficar 24 horas sem comer. Não é isso. Você não pode se alimentar. Ah, eu tomei café 5 horas e vou tomar às 6, sem problema. O que você não pode é, eu tomei um café agora e com 10 minutos eu vou tomar a cefalexina. Não é em jejum. Não é em jejum. Ela não pode estar junto com alimentos. Ok? Então você tem que já ter começado o processo. Isso. Não pode estar. Você não pode estar comendo. Você já tem que ter começado o processo de digestão. Isso. É o ideal, Hélio. Tá bom? Só para todo mundo entender que não é jejum. Existe medicamento que precisa de jejum. Por exemplo, o omeprazol é indicado tomar pela manhã, porque você vem de 8 horas de sono e ele tem uma absorção melhor quando tomado em jejum. Aí é engraçado, a pessoa está com dor de estômago porque comeu muito e usa o omeprazol para fazer ajudar na digestão, né? Como se ele fosse um magnésio. Tudo bem? Então, as legislações entram simplesmente para proteger a sociedade e a profissão, para dizer o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E a legislação sanitária para garantir que a sociedade receba o produto da melhor forma. Isso. Os dois. Qual tomar? Os dois? Não tem problema, Monique. Eles não têm interação entre eles. Você pode tomar simultaneamente. Eu indicaria que você tomasse a levotiroxina e depois o omeprazol. Aguardasse uns 15, 20 minutos. Ok? Mas tomar junto não há um problema. Eles não têm uma interação direta. Você não vai estar interferindo no processo de absorção desses medicamentos. Tá beleza? O Conselho Federal de Farmácia, o grande regente, os conselhos regionais, que são responsáveis por nos fiscalizar, e a vigilância sanitária, que vai fazer na saúde pública todo esse domínio. E aí é engraçado, a vigilância sanitária, lá na RDC 44 e na Lei 13.021, disse que o farmacêutico tem que estar na farmácia por todo horário de funcionamento. Mas ele não disse que era só na farmácia privada. Isso quer dizer que na farmácia pública também. Esfera federal, expedir soluções que definem ou modificam as atribuições e as competências do farmacêutico, organizar o código de ética e ampliar os limites da atuação do farmacêutico. Esse é o grande papel do Conselho Federal de Farmácia. Já o Conselho Regional é regional, tem sedes em cada estado, habilitar o farmacêutico. Então é ele que diz que você está apto a trabalhar, fiscalizar presencialmente o exercício da profissão e garantir que apenas profissionais atuem na gestão. Esse é um problema, Mayara. Pensa em tudo que eu te falei hoje. Ok? Então, o federal diz quais são as nossas grandes regras. O estadual, como nós aplicamos em cada estado as nossas regras. Direitos e deveres. A base histórica atribui exclusividade no decreto 20.377 na manipulação e no comércio de fórmulas magistrais. Define o papel
técnico em análise clínica, bromatologia e indústria de produtos biológicos. Então, ao longo do tempo, as legislações, o sindicato, Vanessa, é o sindicato. É o sindicato. Nenhum dos dois, é o sindicato. O conselho, nem o federal, nem o regional, se relaciona com questão salarial. No Brasil, isso é responsabilidade dos sindicatos de classe. Tá bom? Ele pode decidir como nós devemos e exigir, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, se você for trabalhar numa drogaria, o conselho só diz que você está correto se você levar sua carteira de trabalho mostrando que a farmácia assinou pelo piso definido no sindicato. Ok? Beleza? Então, qual... Ah, tá. Só para avisar, 5 minutinhos, beleza. tá? Tá, tranquilo. Meninos, eu vou só mostrar lá. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. A trilha, porque isso é importante para vocês. O pessoal ficaria tranquilamente mais 1 hora ou 2, hein? Muito, muito legal. O pessoal tá amando ali, depois para eu com calma dar uma lida no chat. Ó, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu abro ali, eu vou fazer um combinado com vocês. Nós vamos focar as nossas 3 aulas nos conteúdos das unidades, ok? Porque, afinal, é disso que vocês fazem prova. E eu me coloco à disposição, na minha apresentação, na 4ª aula, eu respondo todas as curiosidades que vocês tiverem, porque aí a gente já completou nosso programa. Pode ser? Vocês vão guardando, vão anotando e pode perguntar, que eu vou respondendo, porque a gente tem liberdade na última aula para a gente trabalhar o conteúdo e eu respondo sobre qualquer coisa da profissão, de medicamento, do que vocês quiserem. Sim, se alguém quiser saber como o Mondiaro funciona, eu explico. Porque toda aula que eu falo isso hoje, Adriane, alguém quer saber como que o Mondiaro funciona. Eu digo. Ó, tá maravilhoso então. Ó, o pessoal já vai fazer uma listinha. Todo mundo me pergunta isso. E o Mondiaro, professor? Eu explico para vocês como que o Mondiaro funciona, que é a grande curiosidade do ser humano. E ainda vem o novo, que é a repatritida. Exato. A evolução. Que ainda é a evolução do Mondiaro. Eu explico para vocês, tá bom? Que aí a gente foca na disciplina. Deixa eu só abrir a trilha, meninos. E compartilhar com vocês. Espera aí. Que aí todo mundo vê, que eu acho muito importante que vocês façam lá, tá bom? Eu vou só parar o compartilhamento aqui e vou compartilhar minha tela aqui. Todo mundo, Adriane, você está vendo um AVA? Tá? Sim, pronto. Sim. Não, todo mundo não se preocupa não, a disciplina é porque esse AVA é do meu filho, tá? Ele é meu filho, aí toda vez que eu preciso usar de exemplo, eu invado o AVA dele, tá bom? Aqui, meninos, ó, vocês vão descendo, eu tô no computador, tá? Eu acredito que no celular seja a mesma coisa. Vocês vão descendo, tá vendo? Aí aqui, ó, cursos livres. Tem um monte, um monte. Aconselho todo mundo a fazer o máximo que puder. Vocês vão clicar em ver todos. Aí eles vão abrir vários, tá vendo? Ó, tá vendo? Rede, Enem, tudo. Aí aqui, ó, tem um que chama, então vocês entenderam? Lá no AVA, cursos livres, nivelamento. Tem 13 cursos. Alfabetização, tal. Aí aqui no nivelamento, vocês vão ver aqui, ó, biologia e química. Entendeu? Biologia e química. Tá certo? Conselho, esses aqui não valem, mas vários aqui valem
horas complementares. Então vale muito a pena dar uma rodada ali. Tem muita coisa na área de informática, na área de ajudar a montar currículo e tudo isso. É uma área muito boa, não em nivelamento, mas lá nos cursos livres. Tá vendo aqui, ó? Química e biologia. Os outros dois que eu sempre falo para vocês é o de língua portuguesa e o de ortografia, porque todo mundo aqui está muito distante, muitas respostas aqui são discursivas, e quanto melhor você escreve, mais fácil de compreender a tua resposta, maior a chance de você tirar uma nota boa, e o desafio profissional, ele é construído a partir de escrita, e o TCC vai ser assim, os relatórios de estágio. Então ajuda bastante vocês esses aqui. Mas para a área de farmácia, biologia e química é fundamental. Vai revisar conceitos. E aí, quando tu chegar lá na química geral, na química orgânica, na física, na fisiopatologia, na anatomia, na bioquímica, vai ser muito mais fácil para vocês entenderem o que está acontecendo. Beleza? Tranquilo, meninos? A gente continua semana que vem discutindo mais um pouquinho dessa profissão. Adriane, muito obrigado. Foi um prazer. Tranquilo. Prazer. Boa semana para vocês, meninos. Obrigada, prof, por tudo. Aula incrível, pessoal. Amando, né? Amando. Isso é muito legal. Obrigado. Dá um gás para a gente seguir com vocês, né? E, assim, é muito importante lembrar que faz toda a diferença para uma aula ser tão rica quanto foi, com essa interação de vocês, maravilhosa do jeito que foi. Então, gratidão a vocês também. Nos vemos na semana que vem. Façam o que o prof falou, anotem suas dúvidas, não esqueçam, né? Porque senão, às vezes, chega lá no fim e a gente esqueceu. Então, vão anotando aí as suas dúvidas extras ao conteúdo que o prof está passando. Estudem a trilha, pessoal, se preparem para a aula. A trilha é curtinha, deem uma lida, só para vocês estarem ali inteirados com aquilo que o prof vai trazer. Combinado? E a gente se vê na semana que vem, então. Daqui uns 10 minutinhos vai estar liberadinha aqui mesmo a gravação da aula. Beijo grande para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, prof. Um abraço.